Olá, meu nome é Oriana Costa, eu sou integrante do Ministério Ávios e hoje eu venho falar com você sobre o Reino de Deus. Conforme nós comentamos no vídeo passado, eu falei um pouco sobre a nação, a nação do Reino de Deus. Como é que o Reino de Deus é? Como é que ele funciona? E eu comecei falando que o sistema de governo que funciona no Reino de Deus é uma monarquia. Só que, diferente das monarquias que a gente conhece aqui neste mundo, a monarquia que acontece no Reino de Deus é a monarquia eterna. A gente vai ter uma ideia do que seja uma monarquia eterna. Contudo, a Bíblia nos dá essas pistas para que a gente possa entender melhor como seja esse sistema de governo no Reino de Deus. Mas antes de continuar, eu gostaria de ler um depoimento importante que está na Palavra de Deus. É o depoimento de um rei famoso, que diz assim, está no livro de Daniel, capítulo 4, que vai do versículo 1 ao 3, e você vai ler. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Esse é um pequeno trecho do depoimento do rei Nabucodonosor. Nesse trecho, ele deixa claro, ele reconhece que o reino de Deus é eterno e que dura de geração a geração, que ele não tem fim. Então, como eu ia dizendo, a ideia de monarquia que nós temos nesse mundo, ela é limitada. Mas nós podemos compreendê-la, a monarquia eterna, conforme a palavra de Deus vai nos dando algumas explicações e algumas pistas sobre ela. Então nós entendemos que Jesus ele representa a pessoa de Deus como homem entre nós. Ele se fez homem, foi feito homem pelo Pai. O Pai permitiu que ele viesse até nós na forma humana para que ele pudesse se sacrificar pelos nossos pecados, para que ele pudesse pagar o preço, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Ele não poderia ter feito isso se ele não tivesse se transformado, sido um homem como qualquer um aqui na face da terra. Então Deus precisou tornar o Espírito de Cristo, torná-lo um homem dentro de um corpo humano para poder pagar o preço pelas nossas transgressões. Deus nos ama realmente. O reino de Deus, portanto, ele funciona como um sistema de governo monárquico. E o rei é Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, como ele é um monarca eterno, ele tem umas qualificações e ele é um pouco diferente dos reis da terra, dos reis que nós conhecemos, dos reis, por exemplo, do rei da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, que hoje está lá exercendo o seu cargo. Só que a maneira como Jesus ele exerce o seu reino é totalmente diferente da maneira como a rainha da Inglaterra exerce, por exemplo. É muito diferente. Então ele detém, para começar, ele não é um rei de enfeite. Ele toma todas as decisões, ele detém todo o poder. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário nas suas mãos. E além disso, ele tem um poder criador e administrador do espírito e da matéria. Então, realmente, ele detém todo o poder. A Bíblia nos dá muitas referências sobre a forma como Jesus exerce o seu governo. Então, você pode encontrar no livro de Salmos 145, versículo 13, você vai ler assim: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Jesus, ao contrário dos outros governantes da terra e ao contrário dos reis
da terra, de uma forma geral, dos que existem, ele conhece todos os cidadãos do seu reino, e não são poucos. Eles conhecem os que estão vivos hoje e os que já se foram, os que já morreram, que para ele continuam vivos, porque todos nós somos espíritos. Então ele sabe, conhece cada um pelo nome, ele sabe o que a pessoa faz, o que ela deixa de fazer, ele sabe o caráter de cada um, ele sabe todas as coisas a respeito de cada cidadão do reino dele. Nada está escondido para Jesus. Ele conhece cada um de uma forma muito intensa, de uma forma muito íntima, porque ele criou todas as coisas e ele nos criou. Se você abrir lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, você vai ler assim: Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então esse versículo deixa claro que Jesus realmente conhece, especialmente aquelas pessoas que buscam a Ele, aquelas pessoas que entregaram suas vidas a Ele. Mas Ele não somente conhece os que entregaram as suas vidas a Ele, Ele conhece todas as pessoas, as que estão dentro do reino de Deus e as que também estão fora, certo? Ele conhece a todos, porque Ele criou todas as coisas e nos criou. Lá no Salmo 139, versículo 1 ao 4, você vai ler assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Então, mais um trecho bíblico para que você saiba, para que você entenda. Se você nunca leu esse trecho, se você nunca leu a Bíblia, nunca passou por este salmo, para que você receba a confirmação de que realmente Jesus, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece cada cidadão do seu reino e conhece também os que estão fora do seu reino. Ao contrário dos reis da terra também, que tem um cargo vitalício, Jesus tem um cargo eterno. Explico. Jesus não morre, Jesus tem vida eterna, então ele é um rei eterno. Os reis da terra, eles nascem e um dia morrem, enquanto que Jesus Cristo nasceu, morreu, no entanto ressuscitou e vive para sempre, conforme diz a palavra. Jesus não vai deixar o seu cargo de rei para ninguém, ele vai continuar sendo rei para sempre. No entanto, ele vai dividir o seu reinado com aquelas pessoas que crerem nele, que confessarem ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso também a palavra de Deus promete, e é uma coisa muito maravilhosa, porque pessoas juntamente a ele vão governar nações, é o que ele promete. Então ele não vai deixar o reinado dele para nenhum herdeiro, contudo ele promete a herança da vida eterna àqueles que nele creem, e esses que herdarem a vida eterna vão reinar com ele para sempre. Então isso é uma maravilhosa promessa, e nós sabemos que ele vai cumprir essa promessa, porque ele é fiel, conforme diz a palavra. Uma outra característica do Rei Jesus é que ele não dorme, ele não descansa, porque como Deus é Espírito, não precisa descansar. Salmo capítulo 121, versículo 4, você vai ler isso aqui, ó. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então é uma coisa muito maravilhosa que a palavra de Deus nos revela sobre o nosso rei. Ele não precisa descansar. Então nós temos certeza de que ele vai guardar nossas vidas, realmente vai nos proteger, até mesmo na hora que nós estivermos descansando. Ele vai estar lá, junto a nós, perto de nós, vendo tudo e nos guardando. Isso é maravilhoso, isso é muito poderoso. Jesus Cristo está sempre disponível para todos, 24 horas, ao contrário dos governantes da terra, dos reis da terra, sempre pronto para nos ouvir,
sempre pronto para considerar as nossas petições e atendê-las de acordo com a sua palavra. Se nossas petições estiverem de acordo com a palavra dele, com a justiça dele, certamente ele vai atender. Então, se você abrir em 1 João, capítulo 5, versículo 14, vai ler assim: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sim, ele está pronto para nos atender, pronto para ouvir a nossa oração. Seu ouvido está inclinado para ouvir aquilo que nós temos a dizer a ele. Isso é muito importante. Nós precisamos desse atendimento, desse cuidado do Senhor, porque ele é o único que muitas vezes, talvez todas as vezes, pode atender a coisas que os seres humanos, que o nosso próximo não pode atender. Ele é bom. Uma outra característica é que a vontade do Rei Jesus é sempre boa, agradável e perfeita. Sim, Jesus ele não erra. A vontade dele para nós, a vontade dele para todas as coisas é sempre boa, agradável e perfeita. Tudo o que ele deseja para nós é bom para nós. Então, se você ler lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai ver isso. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essas são algumas das características do Rei Jesus e eu poderia falar muitas outras. O Rei Jesus é cheio de qualidades e são as qualidades mais maravilhosas e perfeitas. Ele é maravilhoso, ele é íntegro, ele é puro, ele é santo, ele é justo. E a palavra de Deus tem várias referências, vários versículos mostrando que ele é todas essas coisas. Então é importante que nós leiamos a Bíblia, que nós, se a gente nunca pegou a Bíblia para ler, se a gente nunca se interessou de conhecer a Deus, porque ler a Bíblia por ler a Bíblia, muita gente faz isso, mas é interessante que nós leiamos a Bíblia para conhecer a Deus e especialmente conhecer Jesus, pois Jesus Cristo é o responsável pela nossa redenção eternamente. Ele foi o responsável por pagar um preço muito alto pelas nossas transgressões, a fim de que nós fôssemos justificados e pudéssemos entrar gratuitamente no reino de Deus e escaparmos da condenação à morte eterna. Então eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos próximos vídeos eu vou continuar falando mais um pouquinho de como é esse monarca tão maravilhoso, o Rei Jesus Cristo.